E agora a gente vai trabalhar, principalmente, a avaliação do desempenho. Como é que a gente avalia se as pessoas estão vendendo, se a equipe está vendendo muito, pouco? Como é que a gente pode fazer esse controle, nós como enquanto gestores e também enquanto vendedores? Quando a gente fala em venda, é muito amplo, né? Pode vender qualquer coisa. Então, a gente entrar aqui em certos tipos de produtos ou serviços, fica muito minucioso. Então, a gente está dando aqui uma visão geral, né? E aí vocês adequam de acordo com a realidade profissional de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. O controle da força de vendas. Como é que a gente pode avaliar o desempenho de um colaborador, né, de um funcionário? E aí imagina a parte de vendas, certo? É mais complicado ainda, porque às vezes o vendedor está fora, né, ou ele é autônomo, né, ele cumpre horários diferenciados. Como é que a gente pode avaliar, né? Às vezes a distância, sem que a pessoa perca a autonomia. Porque a gente sabe, quando a gente trabalha com vendas, a gente precisa ter, cada um tem o seu jeitinho, né? Cada um tem a sua particularidade de trabalho, né? Até, né, agora lembrando do que o Fernando falou, que às vezes o melhor vendedor que ele tem é aquele mais desorganizado, e o vendedor às vezes precisa ser desorganizado. Então, será que vale a pena, né, a gente avaliar o vendedor pela organização dentro do carro dele, né? Então, o que vale a pena avaliar, né? É, então, assim, só, né, uma análise né, para a gente trabalhar, a gente precisa coletar essas informações, saber como classificar, né, classificá-las, comparar, né, e aí também estudar todos esses números. Então, se nós temos números, né, vendemos 10 esse mês, né? O que quer dizer esse 10? Eu preciso ter uma comparação. Quanto é que foi vendido mês passado? 8? Ah, então agora a gente vendeu 20% a mais, ou não, né? Aí depende de como a gente vai trabalhar essa classificação, tá? Então, a gente pode pensar, né, em trabalhar a evolução desse tempo real, né? Então, a evolução dos dados, né, de um mês para o outro, de uma semana para outra, de um dia para o outro, dependendo de como é feita essa classificação, né? Em cada empresa tem um modelo, certo? E aí também é, é, fazer um mix, né, dessas comparações. Então, trabalhar território, trabalhar equipe, trabalhar o tipo de produto, é, a política de vendas. Nós temos muitos dados para a gente poder trabalhar e aí fazer essa avaliação, né, para ver se realmente está dando resultado ou não. E não apenas se vendeu 10, né, ou se vendeu 2 a mais do que mês passado, certo? Então, e aí a gente tem que também avaliar que cada vendedor tem um grupo de cliente, certo? Tem um tipo de cliente, né? Tem vendedor que, por exemplo, atende um bairro mais isolado, que vende menos, e o outro que vende o centro, que vende mais, ou um que vende para a indústria, o outro que vende para varejo, enfim. A gente precisa também identificar qual o tipo de cliente, né, que cada vendedor tem. Então, talvez comparar um vendedor com outro fica mais complicado, né? Tá? Então, e aí nós temos duas características bem interessantes, né? A eficácia e o desempenho. A eficácia é quando a gente fala que o resultado não é só o esforço do vendedor, tá? Também tem outras variáveis, como eu falei. O bairro que ele vende é mais forte, ou naquele mês foi temporada, né, foi temporada de verão e aí aumentou a população, né? E a gente pode falar que são acontecimentos ocasionais naquele território, ou era período de Dia das Mães, enfim, né? Ou entrou um novo produto, né? Ou abriu um novo comércio, ou abriu, enfim, ou entrou um novo concorrente, né? Naquela região, ou para aquele tipo de produto que o vendedor vende, né? Teve um lançamento, enfim, isso a gente vai estar avaliando a eficácia, né?
que são os pontos, as características, tá? Que não depende apenas do esforço do vendedor. Agora, o desempenho, sim, né? Aí depende só do esforço do vendedor, né? Ele teve um bom desempenho, né? Então a gente tem que também pensar nesses tipos de dados diferentes, tá? Sempre lembrando que a pessoa não está vendendo, digamos assim, sozinha, né? Existem variáveis, tá? Existe o entorno, existe a política econômica mundial, nacional, né? Fatores econômicos, sociais, ambientais, temporais. Quer dizer, a gente está vendo uma pandemia, isso mudou completamente o cenário, né? De vendas, de necessidades, enfim, tem muitas variáveis que a gente tem que lembrar. Então, mas mesmo assim, tá? Tanto as medidas de desempenho como a eficácia, a gente consegue trabalhar com resultados, tá? Eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos que eu acho que é o mais prático, né, para nossa aula de hoje. Alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar a avaliação, tá? Então, assim, pensa bem, se a gente trabalhar por avaliação de resultados, tá? Resultados, basicamente resultados. Então, o que que a gente pode pensar em avaliar para vendas? Quantos pedidos eu consegui fazer esse mês, tá? Vamos pensar que eu sou a vendedora, né? E aí a nossa meta é por mês, tá? Quantos pedidos eu consegui fazer por mês? Qual foi o meu ticket médio? Qual foi a minha média de pedido, né? A média de quanto que deu a média geral, né? Quantos pedidos foram cancelados? Isso é um ponto interessante. Vocês já vão saber por quê. Trabalhar com cliente. Quantos clientes eu tenho ativo, né? Quantos clientes eles fizeram um pedido, né? Quantos clientes eu tô em atividade, né? Visitando e em contato. Quantos clientes novos eu consegui esse mês? Quantos clientes eu perdi? E quais foram os motivos, né? Quantos clientes eu consegui prospectar? Prospectar é que ainda não fez o primeiro pedido, mas eu tô lá na paquera, né? Eu identifiquei que existe um cliente que tem a necessidade do meu produto. Então eu vou lá, eu faço a visita, né? Eu posso entregar um brinde para ele, ou entregar o catálogo, ou daqui a pouco mandar um WhatsApp, enfim, estratégias, né? Temos várias aí para prospecção, né? Então, aqui eu estou falando de avaliação de resultados, tá? Aqui eu vou trabalhar a avaliação da atividade, né? Então, agora, quantas visitas eu fiz, né? Quantas visitas eu tinha planejada? Quantas visitas eu fiz e não estava planejada? Quantos dias de verdade eu trabalhei? Quantas visitas eu fiz por dia? E quanto o tempo, né? O tempo que eu levei para fechar aquela venda, ou o tempo que eu perdi para que eu fiquei ali dedicado para não fechar aquela venda, né? As minhas despesas, qual foi a despesa total que eu tive? Custo, né? Despesa por tipo, combustível, manutenção, depreciação do meu carro, se eu uso. Ali despesa eu posso até colocar tempo, né? Eu já tinha colocado em cima, mas também, né? É um tipo de despesa, mas é mais difícil da gente mensurar. Alimentação, hospedagem, né? Se for um vendedor viajante. Outras despesas, eu tive que pagar um almoço para o meu cliente, eu tive, enfim, pedágio, né? Despesa por tipo e a despesa total que eu tive, né, do meu trabalho. Quanto que isso foi percentualmente, né, que impactou nas minhas vendas, certo? Ou da cota mesmo, né, da minha cota que eu tenho para isso. Atividades não relacionadas à venda, tá? A venda em si, mas na verdade isso também é uma atividade de venda, né? Mas assim, não tá 100% dedicado à venda como esses pontos que eu falei agora.
comunicações escritas para clientes potenciais. Quantos e-mails eu fiz, quantas, sei lá, carta, WhatsApp, né? Quantas ligações eu fiz ou quanto tempo eu perdi, né, me dedicando a e-mail marketing, a trabalhar com patrocinado em Instagram, em redes sociais, se for o caso, né? Ou se eu tenho um canal no YouTube, uma live que eu fiz, né, explicando quanto tempo eu me dediquei para essas comunicações, né? Quantas propostas eu parei na frente do computador para fazer, né, uma proposta, um orçamento, né, uma atividade dessa forma. Quantas saídas que eu fiz para colocar display, né, de vendas, que são aqueles tipos de display, né, móvel, para organizar os produtos no supermercado, na loja, né, que eu tive que ir lá e aí fazer essa troca, ou se for o caso, organizar a gôndola, né, do nosso mercado, né, do nosso cliente, que às vezes até tem, né, repositor, enfim, tem equipe para isso, mas eu tive, né, às vezes o próprio vendedor tem que ir lá fiscalizar, então quanto tempo que eu demorei ou quantas vezes eu tive que ir, né, número de encontro com distribuidores, né, que daí é o outro lado, né, número de treinamentos desenvolvidos com distribuidores e os seus funcionários, né? Então, algum treinamento que eu tive que fazer, pré-venda, pós-venda, enfim, ou de prospecção mesmo, né? Visita para prestação de serviço, né? E número de cobranças atrasadas que eu tive que fazer. Se for o caso, né? Se essa for de minha responsabilidade. Então, né, o número de visitas que eu tive que fazer para prestação de serviço, né, que eu tive que fazer algum atendimento para manutenção ou pós-venda, né, algum equipamento, ou até um atendimento, não precisa ser visita, né, presencial, mas algum atendimento virtual que eu tive que fazer. Isso tudo, na verdade, é um tempo, né, que a gente despende e olha a quantidade de informações que pode nos dar, né? É chato às vezes fazer? Mas às vezes criar uma planilha, né, com essas atividades, daí depende, né, como eu falei, depende de cada produto, né, de cada setor, né, que a pessoa trabalha, mas desenvolve uma planilha em Excel, em Word, né? Ou até existem aplicativos para controle de vendas, né? Se vocês forem pesquisar, dar um Google, isso existe, pronto já. Então, tu consegue ter uma média e daqui a pouco tu vê assim, meu Deus do céu, o tempo que eu estou perdendo com atendimento de pós-venda e na verdade eu não estou mais nem conseguindo prospectar venda em novos clientes, porque eu estou atendendo muito. Então, será que não seria o caso de pegar um outro profissional, né? Colocar um funcionário para fazer só o pós-venda, né? Só para fazer esses atendimentos, aí a pessoa se qualifica para isso, né? Então, algumas decisões da empresa podem ser tomadas muito importantes se a gente fizer esse controle, né? E não é à toa, né, que o controle é a quarta base da administração, né, para qualquer tipo de gestão, certo? É, né, organização, planejamento, direção e controle, né? E aí agora aqui eu quero mostrar para vocês, deve ficar uma planilha muito grande, mas eu quis colocar tudo na mesma tela, porque aqui, na verdade, são os índices que a gente consegue cruzar, tá? Então tem questões muito legais aqui. Por exemplo, né, despesas, as minhas despesas dividido pelas minhas vendas, né? Pra gente saber quanto que o índice, né, de despesa de venda, quanto é que realmente eu tô gastando, né? Tá valendo a pena? O custo total que eu tenho, né, das minhas despesas pelo número de visitas, né? Número de pessoas, tá? Pra gente diluir isso. Eu tô aqui, tá, gente? Atividade de visitas e produtividade. Índice de visita por dia, né? Então, como é que a gente faz? O número de visitas, né? Dividido pelo número de dias trabalhados, né? Pra gente ter uma média aí. Quantas visitas eu tô fazendo por dia? Ou então por cliente, né? O número de visitas total pelo número de clientes, certo? Pra gente ver quantas visitas eu tô fazendo para cada cliente. Então,
Se eu visitei 10 vezes o mesmo cliente e a minha média de visita por cliente é 5, peraí, o que está acontecendo? Eu vou lá ver por que eu visito mais aquele cliente, né? Será que ele tem essa real necessidade? Será que ele está comprando tanto? Será que tá valendo a pena aquela despesa? Né? Querendo ou não, é uma despesa, tá? Índice de visita planejada, né? O número de visita que eu planejei naquele mês pelo número total de visitas que eu fiz, né? Para eu ver se realmente se eu estou conseguindo planejar essas visitas, né? Índice de pedidos por visita, então o número de pedidos que foi feito pelo número de visitas. Aí vamos lá para o outro lado. Índice de desenvolvimento de contas e serviços. Índice de penetração de clientes. O que é isso? Clientes ativos que eu tenho pelo total de clientes disponível da minha cartela de clientes. Né? Eu estou realmente atingindo a quantidade, né? Então ali vai me dar uma média, né? Um percentual de quantos clientes eu estou atingindo. Novos clientes, né? Pelo total de clientes. Então, quantos clientes eu estou conseguindo converter, tá? Clientes perdidos, né? Quantos clientes que não compraram, né? Que eram meus clientes e acabaram não comprando. E isso tudo também, de acordo com os resultados, ele pode depois ser convertido em meta para o próximo mês. Ah, então tá, a gente tá perdendo clientes, então vamos ver quantos clientes a gente consegue conquistar, né? Então, isso na verdade é um tipo de motivação, né? São metas. E aí não adianta, a gente precisa colocar meta para conseguir realizar, que foi, né, a questão da ponte lá na frente que nós falamos. E para isso a gente precisa ter disciplina, mas a gente precisa ter um planejamento para isso, né? Índice de vendas por cliente, né? Total de vendas pelo número total de clientes, tá? Valor do ticket médio, né? De pedido médio. Valor das vendas totais pelo número total de pedido. Eu vou ver qual é a média que tem de pedido, tá? Dos clientes. Índice de cancelamento de pedido. Isso às vezes dá um resultado bem interessante, que é o número de pedidos que as pessoas cancelaram pelo número total. Então, às vezes, meu Deus, o tempo que eu perdi, porque foi lá, visitou o cliente, prospectou, enfim, né? Fez o pedido e depois ele cancelou, né? Então, às vezes, eu perdi um tempo ali. Como é que pode reverter essa situação? Não sei, né? Mas pelo menos a gente sabe que a gente tem esse índice. Nós estamos falando, tá, de uma maneira, na verdade, quantitativa, né? A gente vai ter um monte de número. O que vai ser feito com esses números, daí depois tem que ter uma análise. Então, até eu vou voltar aqui, ó. Então, a gente coletou os dados, né? Classificamos, daí de acordo com o que a gente acha, e todos esses índices, não precisa fazer esses cálculos todos, né? E sim os que mais importam. Compara, né, com o mês anterior, enfim, e depois a gente vai estudar como é que a gente vai trabalhar isso, né? Tem que fazer uma reflexão, tá? Uma análise mesmo, por isso que é a análise, tá? Tem uma outra forma de avaliação, que é a auditoria em vendas. Ela é um pouco mais ampla, porque quando a gente fala em auditoria, a gente está trabalhando esses mesmos questões de avaliação e controle, né? Mas aí trabalha toda a área, né? Toda a área de vendas, não só o vendedor em específico. Tu vai fazer uma auditoria, tu vai pegar esses números de todos os vendedores e de toda a equipe. Então, pessoal de atendimento, o pessoal que fica na empresa, a equipe toda da área comercial, né? Então, assim, para dar um geral para vocês, tá? Um exemplo. Então, a gente pode trabalhar o quê, tá? Quando a gente fala no setor comercial inteiro, né? Evolução da organização de vendas, né? Como é que a gente pode adequar aí os gerentes de vendas a essas práticas administrativas, o ambiente, né? Então, identificar, né, os fatores fora da empresa, né, que é econômico, demográfico, político, tecnológico, como é que está o mercado. Então, é uma análise um pouco mais ampla, né, e como que está a integração dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar, né, o departamento de vendas com o departamento de marketing, departamento de vendas com o departamento de cobrança. Vai acabar que aí quem faz essa auditoria é alguém acima, dentro, né, fora do setor comercial, né, que vai ver como que tá a ligação, né, ou o departamento de vendas com o departamento de produção, de desenvolvimento de novos produtos, enfim,
né? Depende aí de como que é a estrutura organizacional de cada empresa, tá? Aí o sistema de planejamento de vendas, né? É algo também maior, porque aí é uma questão estratégica da empresa, né? Quais são os objetivos do planejamento? Né? Existe um programa de administração, como é que ele está sendo implementado? Então, precisa ser treinado mais o pessoal, né? O sistema de remuneração, então, é algo bem maior, né? Isso daí está refletindo lá no resultado de vendas e as funções na administração de venda, né? Então, aí como eu falei, organização da força de vendas, recrutamento, seleção, treinamento, supervisão e motivação, uma previsão de vendas, orçamentação, cotas, né, a divisão territorial, a análise de vendas, que é o que a gente está vendo hoje, análise de custos e rentabilidade. Mas, assim, tudo isso aí, todas essas funções, pode ser analisada também como reflexo, tá? Mas aí é uma auditoria em vendas, é algo mais amplo, tá? O importante, certo? É que esses resultados não sejam vistos apenas quantitativamente, que foi o que eu falei, né? A gente vai lá, vai fazer várias comparações, teremos vários resultados, números percentuais, e aí a gente pode analisar, que aí a gente vai analisar subjetivamente, né? Qual é, né, o que que a gente pode melhorar, qual é o reflexo daquele resultado, se tem algum reflexo externo, né? Eu falei, pela pandemia, né? O e-commerce tá melhor do que o presencial, né? Teve lockdown né, naquela semana, então, meu Deus, né? As vendas realmente vão cair, né? Se for uma loja, enfim, ou de visitas, né? Então, a gente tem que também lembrar que tem alguns índices que são subjetivos, que são qualitativos. Por exemplo, satisfação do cliente, né? O bom atendimento, que isso não tem como a gente medir em números, né? Qual é o melhor método? É a observação direta, né, do gerente para sua equipe de venda. Então, se for numa loja, observa como é que a pessoa está vendendo. Observa se ele tem conhecimento do produto, se se ele é cordial, né, com o cliente, a pontualidade dele, né, se ele chega no horário. Agora, se for alguém, um profissional de vendas que faz visita fora, o gerente acompanha a visita, né, para identificar todo o processo, certo? Essa é uma forma também de avaliação, né, da atividade de venda acompanhar e verificar, e não tem nenhum problema quanto a isso, né? É um trabalho que a pessoa o superior está acompanhando e vendo, né, quais as estratégias, enfim, para melhorar, otimizar, às vezes não é nem melhorar, né? Às vezes otimizar o tempo, enfim, duas cabeças, né, pensam melhor que uma. Então, a gente pode avaliar várias habilidades, né, em vendas, tá? Conhecimento do produto, a política da empresa, né, a cultura da empresa, a questão de serviço ao consumidor mesmo, né? Se ele presta um bom serviço de atendimento, de passar todas as informações, enfim. Aí depende também de cada produto ou serviço, né, que está sendo trabalhado, tá? O importante é fazer, na verdade, né, essa avaliação. E ela acontecer de maneira e de tempos em tempos, tá? Então vamos marcar o quê? Analisar, né, avaliar todo mês, avaliar cada bimestre, né, fazer uma avaliação menor semanal e outra maior mensal. Aí depende da complexidade da empresa, né? E aí esse processo ele deve ser contínuo, né? A gente está sempre em constante avaliação, tá? E, e aí sempre, né, avaliar e aperfeiçoar. Não adianta nada a gente também avaliar e aí ver que tem alguma questão ali que pode ser melhorada e não trabalhar essa melhoria. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Com treinamento, com uma conversa, vamos, né, fazer um teste de alguma outra forma de abordagem, né? Qual a estratégia que pode ser trabalhada para alcançar melhores resultados. Por hoje, a nossa aula ficamos por aqui.